Aleluia! Iniciando mais um Repartir. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui hoje para compartilhar essa palavra no seu espírito. Hoje é dia 2 de janeiro. Nós estamos vivendo a Semana da Noiva no Trono. E hoje a palavra que eu quero compartilhar ao seu espírito é uma palavra que se encontra em Apocalipse e também em Efésios. O tema e a palavra de direção que nós temos para o dia de hoje é: a noiva que se veste de linho, preparada para resplandecer pureza. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Vamos ler a princípio do versículo 9 ao 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aleluia, irmãos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite é que nós precisamos ser capturados por essa visão e por essa realidade. Assim como João, o apóstolo, teve a visão do trono de Deus, ele viu mesmo o Senhor assentado, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes e ele se achou imediatamente em espírito. E todas essas visões que ele teve, não só Apocalipse 7, mas todos os registros que estão no livro de Apocalipse, né, também chamado o livro das revelações, são visões que, ainda que nós não a tenhamos fisicamente, nós podemos ter acesso a essa visão, lendo e orando essa palavra, comendo essa palavra, se alimentando dessa palavra, e que essa palavra, que esse entendimento e que essa revelação traga temor ao meu e ao seu coração, traga temor ao meu e ao seu espírito. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam este conhecimento. Existe um salmo que eu amo muito, que fala: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Então, não existe nada tão tolo quanto o ser humano não crer em Deus. Não existe nada tão tolo no ser humano quanto não reconhecer quem Deus é, a grandeza de Deus. Irmãos, que nesse ano de 2025 haja mesmo no meu espírito e no seu espírito essa disposição de nós entendermos que existe uma única pessoa que de fato é a mais importante em todo o universo. Existe uma única pessoa somente que é digna de honra, é digna de louvor, de glória, de sabedoria, de ações de graças, honra, poder e força. E este alguém é o nosso Deus, porque ele vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Que nesse ano de 2025 o Senhor capture os nossos corações e o nosso espírito com esse entendimento, com essa revelação e com essa profundidade de compreendermos que, de fato, só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além dele, assim como o salmista declara no Salmo 73, 25, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu queira mais do que a ti. E também Davi, no Salmos 27, 4, que declarou: uma coisa só eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para meditar para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Então, que a minha e a sua disposição nesse ano de 2025 seja de, como noiva, estarmos sendo preparados todos os dias. A cada dia, irmãos, que o Senhor nos livre de sermos distraídos, que o Senhor nos livre de sermos como as virgens nécias e imprudentes que dormiram, que tinham a lamparina em uma das mãos, mas não tinham
vasilha com azeite na outra. Então, quando a voz que anunciava a chegada do noivo entrou, eis o noivo logo chegou e elas estavam procurando algo, procurando o azeite para comprar. Hoje é o dia e hoje é o tempo para nós buscarmos azeite. Hoje é o dia e hoje é o tempo para nós buscarmos e consultarmos a unção que nos ensina todas as coisas, e essa unção que tem a marca mesmo do próprio Espírito, o Espírito de Deus, que é aquele que Jesus Cristo mesmo disse que seria muito bom que ele voltasse e ascendesse aos céus, porque se ele não ascendesse, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, não viria. E é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E também é o Espírito quem nos ensina acerca de todas as palavras que Jesus disse. É o Espírito quem nos ensina, nos dá verdadeiro entendimento, profundidade, revelação e aplicação prática em nosso viver diário de todas as palavras que nós temos acesso nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. É o Espírito Santo quem realiza isso. Então, glória a Deus pelo Filho que se entregou, glória a Deus pelo Pai que entregou o Filho, glória a Deus porque o Filho ascendeu aos céus e o Espírito foi enviado a nós, o Espírito Consolador. Aleluia. Nós vamos continuar lendo aqui, a partir do versículo 13 ao 17. Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que são vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O segundo ponto é que hoje e que esse ano seja o dia e o tempo em que nós venhamos clamar para que o Senhor Jesus nos lave com teu sangue precioso, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós não podemos e não temos a capacitação de nos lavarmos sozinhos, de nos purificarmos sozinhos. Davi, ele declara que em pecado ele foi concebido pela mãe dele, mas esse mesmo Davi também declara e ora ao Senhor: lava-me com esopo e ficarei limpo. Então, que nós venhamos pedir hoje ao Cordeiro de Deus: nos lava com teu sangue precioso, ó Cordeiro de Deus, e nós ficaremos limpos. Nós precisamos crer e confiar que as nossas vestes como noiva, como igreja, são alvejadas no sangue do Cordeiro, e é isso que nos santifica. Aleluia. O terceiro ponto que eu quero declarar é que nós desejamos o dia que, por ti, ó Senhor, seremos apacentados e guiados às fontes de água da vida. Glória a Deus. Existe um texto também de Apocalipse que fala que na Nova Jerusalém não haverá mais sol nem lua, porque o Cordeiro iluminará toda a Nova Jerusalém. E o que isso significa? Que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, a pessoa do Senhor Jesus é suficiente. Nós não precisaremos de mais nada. Os nossos olhos e as lágrimas que nós liberamos, elas serão enxugadas. Mas, por quê? Porque não haverá mais necessidade de nós derramarmos lágrimas sobre qualquer coisa que acontece nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos discernir que existem alguns tipos de tristeza. Existe a tristeza, por exemplo, que Davi experiencia. Em vários dos salmos ele declara, ele derrama a alma dele diante do Senhor. Ele derrama a alma dele diante do Senhor, clamando a Deus pelo socorro e o refrigério que ele precisava diante dos inimigos dele, diante do seu próprio filho, diante de Saul e diante de tantas situações que ele via e acontecia com os ímpios. Mas ele também tinha a experiência de se entristecer quando ele pecava,
Salmo 51 é um salmo em que ele vai escrever logo depois em que ele comete tanto o pecado de assassinato por matar Urias, que era um homem justo, e também de se deitar com a mulher dele e cometer adultério. Ele declara ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele sentia tristeza. A Bíblia também diz em outros salmos que Davi também teve essa experiência. Ele declarou: enquanto não confessei o meu pecado, o meu corpo gemia. Ou seja, nós não devemos viver uma vida constantemente sentindo essa tristeza. A tristeza porque nós pecamos e desobedecemos a Deus. Mas a semelhança de Paulo, nós precisamos completar os sofrimentos de Cristo Jesus. Precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele gere em nós a disposição e a disponibilidade de também sermos conformados a estes sofrimentos. Porque o Senhor Jesus de fato sofreu. E a Bíblia nos ensina que Ele agonizou quando estava para chegar o tempo da sua crucificação. Tanto que Ele chamou Pedro, Tiago e João para irem ao monte com Ele orar. E eles não vigiaram. Mas a alma dele estava em profunda angústia. Ele declarou isso. Ele estava angustiado, porque ele sabia que era necessário que ele tomasse aquele cálice, o cálice da morte. Então que hoje a nossa experiência aí, durante esse ano de 2025, eu declaro e profetizo sobre a tua experiência, que você prove não do cálice da morte, mas que você possa de fato mesmo ter a esperança de que o Senhor é aquele que te apacenta e te guia para as fontes da água da vida, crendo e confiando que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e cada lágrima que nós derramarmos diante do Senhor seja não porque vivemos uma vida dominada pelo pecado, e isso nos entristece porque não conseguimos vencer o pecado, mas porque andamos e vivemos no Espírito, temos domínio sobre a carne e não satisfazemos a concupiscência dela, mas nós podemos a cada dia mais sermos vasos úteis ao Senhor, prontos, preparados por Ele para contê-lo, absorvê-lo em oração e expressá-lo também em oração e também aos homens. Que essa seja a nossa experiência. Eu quero ler agora com os irmãos Efésios 4, a gente fala do versículo 17 ao 19, primeiro, que diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. O quarto ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é que somente a visão e a revelação de quem Deus é o que pode nos livrar e nos tirar da vaidade dos próprios pensamentos. A Bíblia coloca que isso é uma realidade vivida por aqueles que vivem como os gentios. Aqueles que são gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E por conta da ignorância e da dureza do coração deles, eles se tornaram insensíveis e por isso se entregam a todo tipo de libertinagem, a questões desenfreadas e cometem todo tipo de impureza. Que essa não seja a nossa experiência, irmãos, porque nós não vivemos a realidade do velho homem, mas nós vivemos a realidade do novo homem. Não vivemos a realidade do primeiro Adão, mas vivemos a realidade do último Adão, daquele que é Cristo Jesus. Nós não somos mais apenas alma vivificante, mas somos espírito, não somos mais alma vivente, mas somos espírito vivificante. Então que o Senhor nos livre todos os dias e nesse ano de 2025 nós venhamos pelo poder do Espírito Santo em nós vencer a tentação de estarmos voltados a termos pensamentos que são vaidosos e a vivermos nesse pensamento. Que ao nós constatarmos que estamos vivendo nessa realidade de vaidade dos pensamentos, que nós venhamos confessar isso diante do Senhor, clamar pelo perdão do Senhor e também pedir pela limpeza e pela purificação dos nossos pensamentos. A Bíblia diz para que nós venhamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, porque nós já morremos e fomos crucificados com Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ter a nossa mente posta no Espírito, porque a mente posta no Espírito é vida, mas a mente posta na carne é morte.
Que a nossa vivência e experiência seja sempre em pensar naquilo que é bom, puro, agradável, amável, louvável, de boa fama. Que nisso nós pensemos. Que a nossa mente esteja sempre nas coisas do alto e não das coisas dessa terra. Efésios 4, versículo 20 ao 24 diz: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir na nova natureza, guiado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós não somente não vivemos mais no velho homem, como nós nos revestimos de Cristo, porque Cristo é o novo homem. Então a Bíblia fala em outro momento, o Senhor Jesus declarando mesmo para aqueles que o ouviam, que aquele que roubava, não somente não roube, mas comece a praticar o bem, comece a entregar. Então, a realidade do novo homem, a realidade de sermos renovados no espírito do nosso entendimento, não é somente de deixarmos de fazer aquilo que é um pecado contra o Senhor, aquilo que ofende a santidade de Deus e que não convém, não pertence aos filhos de Deus. Não somente deixamos de praticar obras do velho homem, mas também vivemos na realidade do Espírito que há em nós, esse nosso interior que foi regenerado, e damos espaço para que Deus venha e nos revista dessa nova natureza, que é criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então que a verdade, o verbo, o Logos, a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, fluam dentro de nós a cada dia, transformando a nossa forma de pensar, transformando a nossa forma de agir, transformando a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Não vamos apenas deixar de fazer, mas vamos passar a fazer com a motivação correta e alinhada, buscando mesmo a realidade desse novo homem. Nós não vamos ser mais corrompidos segundo os desejos enganosos, porque a Bíblia fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que tem 9 componentes, e também coloca diversas descrições do fruto da carne. E o fruto da carne, ele realmente é enganoso, porque no final só traz morte. Eu vou ler aqui com os irmãos Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é interessante porque a Bíblia diz no versículo 19, as obras da carne, né? Tá no plural, ou seja, existem várias obras que a carne produz, e são todas essas citadas e elencadas abaixo. Mas o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é, ou seja, está no singular, é um fruto só, mas que se expressa de diversas formas, porque é o mesmo Espírito. O Espírito Santo que nós acessamos, aquele que foi enviado pelo Senhor, aquele que faz morada em nós, aquele cujo nós somos o templo, o santuário, ele é único e ele produz em nós tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de domínio próprio, ele produz em nós. Precisamos de paciência, ele também produz em nós. Nós precisamos de bondade, de benignidade, de longanimidade, ele também produz isso em nós. E como às vezes no nosso viver diário nós não temos e não experimentamos isso, porque nós não damos espaço suficiente para o Espírito.
porque não vivemos como o versículo 25 nos exorta. Nós precisamos viver no Espírito Santo, porque é Espírito maiúsculo, e precisamos andar também no Espírito, é o Espírito com E maiúsculo. Que não confiamos em nossa própria carne, assim como Paulo diz em Romanos, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele inicia o próximo capítulo dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, e nele nós temos plena redenção dos nossos pecados. Aleluia. Olha aqui, Romanos, eu não vou ler, irmãos, não vai ficar muito grande, mas faça a tua oferta e leia Romanos capítulo 7 e capítulo 8 e seja edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Contribua, faça a tua oferta, entregue o teu dízimo e consagre essa primícia ao Senhor todos os dias. O Senhor seja com seu espírito. Shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado e glorificado, Senhor, seja o seu santo nome, para hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus. Nós invocamos, Senhor Deus, o Teu santo nome, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Senhor Jesus, nós Te reconhecemos, Senhor, como nosso único Senhor, Salvador, aquele do qual a nossa alma se regozija, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, primeiramente, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor Deus, por se entregar por nós, por nos comprarmos, por pertencer ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos alegramos, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor Deus. Nos alegramos, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Perseveramos, Senhor Jesus, na comunhão dos santos, Senhor. Senhor Deus, eu clamo hoje, Senhor Deus, para que o Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, limpar-nos de todas as sujeiras, Senhor Deus. Repreenda, Senhor Deus, todo o desequilíbrio, Senhor Deus, toda iniquidade, Senhor. Nós somos o Teu povo que clama pelo Teu nome. Estamos sendo separados e preparados como a Tua noiva guerreira, Senhor Jesus, que se santifica, que é lavada pela palavra do Senhor, essa palavra que nos limpa diariamente. Senhor Jesus, limpa mesmo as nossas mentes, Senhor. Limpa, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Limpa, Senhor Jesus, as nossas mãos, Senhor Deus. Queremos nos apresentar diante do Senhor como servos, Senhor Deus, que não tem do que se envergonhar, Senhor, mas manuseia e pratica, Senhor Deus, que vive a Tua palavra, que desfruta, Senhor Jesus, da Tua divindade, do Teu Espírito, da comunhão. Ó Senhor Jesus, obrigado porque hoje nós podemos, Senhor Deus, nos revestir, Senhor Deus, de um novo homem, Senhor Deus, deixando as nossas antigas vestes para trás, Senhor Deus. Nós vestimos vestes brancas, Senhor Deus, com os nossos atos de justiça. Ó Senhor Jesus, graça nós Te damos, Senhor Deus, por poder, Senhor Deus, nos despir e nos revestir, Senhor Deus, do novo homem, Senhor Deus. Renova, Senhor Jesus, esse o nosso homem interior, esse nosso espírito interior, Pai. Deixamos tudo que fica para trás, tudo que era do passado para trás, tudo que era do velho homem, tudo que se corrompia segundo a consubciência do engano, e nos renovamos, Senhor Deus. Renova o nosso espírito, renova, Senhor Jesus, o nosso entendimento, Senhor Deus. Nos revestimos hoje do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Confiamos, Senhor Jesus, no Senhor. O Senhor é o nosso justo
juiz, aquele que intercede por nós, aquele que faz nos arrependermos dos nossos pecados, das práticas. Senhor Jesus, nós confiamos, Senhor Deus, na Tua justiça, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós somos, Senhor Jesus, apegado nessa palavra que é verdadeira, Senhor Jesus, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos fortalece, Senhor. Senhor, fortalece a Tua noiva, Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece, Senhor Jesus, os Teus filhos, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Jesus, de ter véu, Senhor Deus, diante da nossa presença, Senhor Deus, de não Te enxergar. Livra-nos, Senhor Jesus, de termos conceitos, Senhor Jesus, naturais sobre coisas espirituais. Ensina-nos, Senhor, a entender os Teus conceitos, enxergar como o Senhor enxerga, sentir como o Senhor sente, fazer como o Senhor faz. Senhor, nós nos posicionamos, Senhor, para esse propósito, para que nós possamos ser esse canal para o Senhor, esse canal, Senhor Jesus, onde flui, Senhor Deus, água viva, Senhor Deus, do nosso interior, que nós possamos beber e dar de beber, suprir, Senhor Deus, pelo aquilo que nós somos suprido, queremos suprir o nosso próximo. Senhor Jesus, comemos de Ti, Pai, comemos dessa palavra, Senhor Deus, que ela é santa, Senhor Deus, e verdadeira, Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, nos alimentamos de Ti, desse pão vivo, Senhor Deus, e nós vivemos por Ti, Senhor. Nós respiramos, Senhor Deus, o ar que o Senhor nos dá, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por ter, Senhor Jesus, essa vida, Senhor Deus, do Teu Espírito habitando em nosso interior, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, pelo entendimento renovado, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela luz do nosso entendimento, Senhor, por estar aprendendo a valorizar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é para sempre, Senhor Jesus. Preserva-nos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Preserva-nos íntegros, Senhor Deus, perante o Senhor. Ah, Senhor Jesus, eu repreendo toda a magnanimidade, Senhor Deus, que se levanta contra as nossas vidas, contra a minha vida, Senhor, querendo trazer distrações, querendo diluir, Senhor Jesus. Eu declaro que sobre a nossa vida está a marca, Senhor Deus, do Teu óleo. Nós somos ungidos do Senhor, aleluia. O Senhor tem nos ungido, a Sua graça, a Sua unção nos capacitará a fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus, para o Senhor e através do Senhor. Por isso nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a Sua graça nos capacitará. Nós devolvemos a glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vaso de barro nas mãos do oleiro, tem tesouro escondido, quem o achará primeiro? Tesouro muito excelente, no campo foi achado, quem o encontra é valente, que no mar navega livremente. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais, movidas na plenitude da vida, de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra,
eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Adoração em verdade que não se desfaz, intensidade de uma oração na vontade do Pai, palavra que possui os segredos. Minhas riquezas não são aparências, são tangíveis no oculto. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais e movidas na plenitude da vida de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra, eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Minhas riquezas escondidas dos olhos carnais, ou movidas na plenitude da vida de quem renuncia e não olha pra trás. Tesoura na terra, tesoura no mar, resgate do mar para a terra, eu manifesto vida eterna do meu resgate das águas. Oh, a resgate das águas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, essa é a minha adoração, nada retenho, tudo eu entrego. Estou aprendendo a confiar, e mesmo na dor preciso acreditar. Se disser que é errado, então direi não. Se disser sol, te deixarei ir. Se estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. Não quero mais seguir os meus caminhos, emoções não me guiam, Espírito guia em mim. Sentia um peso, mas ao entender me levou mais longe com você. Simplesmente pra te ver vale a pena. Sou seu altar, deixe o fogo descer. Se disser que é errado, então direi não.
Se disser sol, te deixarei ir. Se estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. Não quero mais seguir os meus caminhos. Emoções não me guiam. Espírito guie-me. Espíritos guie. Quando a esperança se vai e sua palavra é o que tenho, preciso crer que ainda tira a água da rocha pra matar a minha sede e amar em meu pior. Mesmo quando não me lembro, reafirmo meu valor. Não confio em meus caminhos, estou mudando meu pensar. Tudo entregarei como forma de te amar. Já dobrei os meus joelhos, este é o cálice pra mim. E mesmo se não há sentido, serei guiado pelo Espírito. Serei guiado pelo Espírito. É sem olhar, oh, sem olhar pra trás. Serei guiado pelo Espírito. Seremos guiados todos os dias pela voz que um dia parou sobre as águas, andou entre o homem e agora está dentro, mesclado ao meu espírito guie-me. Oh, Espírito guie-me. Se disser que é errado, então direi não. Se disser sol, te deixarei ir. Se estiver comigo, então irei. Se disser pule, mergulharei. Se disser fique, esperarei. Se disser confie, obedecerei. É o caminho, a verdade e a vida. Emoções não me guiam. Espírito guie-me. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, desse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória.
coisa me satisfaz. Sua presença, oh, sua beleza desse lugar, os olhos fixos no alto.